Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas que nos acompanham neste programa Nanotecnologia do Avesso, hoje no seu número 209. Fazemos esse programa dedicado ao público não especialista, porque é este público que paga as pesquisas sobre nanotecnologia realizadas no Brasil. Também fazemos este programa porque é aqui que nós discutimos os impactos da nanotecnologia na saúde, no meio ambiente, na economia, na ética, coisa que não é discutida aonde se faz nanotecnologia no Brasil. Por fim, fazemos este programa porque acreditamos que ser livre é ser bem informado e a divulgação científica contribui e colabora para o aprofundamento da democracia e da cidadania no Brasil. Hoje é um programa especial porque nós temos aqui 4 entrevistados, não é sempre que nós temos 4 entrevistados, e também porque são 4 pessoas que têm atividade junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. E nós vamos hoje aqui falar sobre um seminário que iremos realizar lá no Sindicato dos Metalúrgicos no próximo dia 26 de abril. Então cada um deles vai se apresentar aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo aqui sobre essa temática. Meu nome é Altair Garcia, sou do DIEESE e trabalho do assessoria no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Meu nome é Luiz Carlos Oliveira, sou conhecido como Luizinho. Sou diretor lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e responsável pelo Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador. Eu sou o Adonai Ribeiro, sou o coordenador técnico do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador, também do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou técnico de Segurança do Trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Bom, minhas saudações a todos os 4 aqui e ótimo que a gente tenha a oportunidade de tê-los aqui e ter essa interação com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Nós aqui já tivemos outros programas com outros sindicatos e é um espaço sempre aberto para que os trabalhadores coloquem aqui as suas opiniões sobre o tema nanotecnologia. Bom, eu acho que o Luiz podia falar um pouco sobre como que esse tema nanotecnologia chegou ao sindicato e qual foi a decisão aí de também trabalhar com esse tema lá no sindicato. Praticamente é um tema que realmente a gente não tinha muito, não tinha um investimento, um conhecimento. E a Fundacentro nos convidou para uma reunião, a qual você faz parte lá desse trabalho, nós tivemos o primeiro contato e percebemos a importância que é essa questão da nanotecnologia. E dessa forma nós começamos a pensar o que poderia ser feito para poder realmente a gente conhecer na base metalúrgica, conhecer o que tem disso e o que está acontecendo em termos de nanotecnologia no setor metalúrgico. Agora, para conhecer você precisa movimentar a base, você precisa trabalhar com a base, né? Isso, e a gente foi pensando como fazer isso. E uma das maneiras que nós achamos seria preparar um questionário e trabalhar com a base, com esse questionário, trabalhar esse questionário junto com a base. E daí nós fomos pensando e começamos a trabalhar a ideia também de um seminário. E nós criamos agora, preparamos para o dia 26 de abril, 26 de abril agora, nós preparamos um seminário que ele pega ali, ele vai contemplar 3 questões para a gente. Uma questão é o histórico do sindicato em relação
a ação na parte de saúde e segurança, essa questão atividade na área de saúde e segurança. É como realmente a gente levantar, porque o sindicato ele está para completar 80 anos, completou 80 anos, na verdade, de ação sindical. E a gente sabe que dentro dessa ação sindical, vários dirigentes lá ligados a esse sindicato, né, os presidentes que passaram, a diretoria em si, ela teve várias ações voltadas à saúde e segurança. E aí nós pensamos, seria um momento essencial trabalhar com o passado, né, com o conhecimento do passado e pensando nos problemas que possa vir no futuro. E qual é o problema principal que nós podemos enfrentar? Nós achamos que o tema nanotecnologia, ele refletia bem. Então, nós trabalhamos, por isso que nós temos aqui, ó, até nós trouxemos aqui um material. Podemos. Né, gente, que está 80 anos em SST, né, que é a história. Tem um cartaz lá mão. maior. E lembrado, esses né? 80 anos, né, é a ideia do futuro. Então, do futuro, nós temos aqui envolvendo um trabalho, que é um trabalho artístico, que o nosso técnico lá, o Vanderlei, foi muito eficiente nisso. Ele trabalhou a questão da história contida na ação sindical, mas voltada para o futuro. E aí o tema nanotecnologia ele ficou bem transparente aqui para a gente. E nós vamos trabalhar nesse dia com ativistas sindicais e cipeiros. São trabalhadores, membros de comissão de fábrica, são trabalhadores da comissão interna de prevenção de acidente. E vamos trabalhar também com técnicos de segurança. Então nós estamos convidando técnicos de segurança, que são profissionais que atuam nessa área, e estamos convidando os cipeiros também. Então lá os nossos diretores estão indo para a base e estão convidando esses cipeiros e técnicos para participar. E ali no dia nós vamos trabalhar o seminário, quer dizer, a questão do seminário, e vamos trabalhar um questionário com eles, para que a gente possa tentar identificar. Uma é levar o conhecimento, porque nós acreditamos que eles estão, tanto quanto a gente, assim, com falta de conhecimento sobre isso. Acho que é um problema, acho que é um problema social mesmo. Sim, claro. Né? E aí nós vamos levar essas informações e ao mesmo tempo debater e tentar ver se a gente consegue descobrir se já existe alguma atividade nas empresas que eles trabalham em relação a isso. Então a ideia foi essa. Agora, e a gente entendeu que parece que os dirigentes lá, ou pelo menos na nossa diretoria, ficou muito interessado. O próprio presidente, ele percebeu que é um problema que nós podemos ter no futuro se a gente não trabalhar agora. Né? Então, é criar realmente um compromisso perante, né, toda a produção que está por vir, né, de que não pode se preocupar simplesmente com o econômico. Né? Então, vai ter que ter uma responsabilidade aí onde as pesquisas que forem vir, né, os projetos que forem ser desenvolvidos, com certeza terão que estar contemplado a preocupação, né, toda aquela, realmente a preocupação em relação ao tema, em relação à saúde, não só do consumidor, né, mas a saúde daquele que vai manusear. Sim. Né? Então essa inquietação que a gente tem, ela é importante por causa disso, para poder aflorar realmente essa cautela e que as coisas não sejam, não sigam um caminho simplesmente involuntário, um caminho que não seja realmente o chão firme, e com certeza nós sabemos da importância. Porque também nós temos uma cautela de que uma preocupação
e que é aquela de não ser contra o desenvolvimento tecnológico, né? Porque não seria um absurdo, né, o movimento sindical sair questionando a tecnologia, principalmente sabendo da importância que ela pode ser. E nós sabemos que a nano tem algumas ideias que podem, inclusive na medicina, pode ajudar muito. Mas sabe que alguém vai ter que manusear isso, e quem vai manusear tem que ter garantido a sua segurança. Então é isso, acho que a ideia é essa, nós não temos realmente muito, mas esperamos no futuro a gente ter muito mais base, conhecimento para poder... eu acho que houve não sei se eu posso dizer, uma feliz coincidência, né? De que estamos no 80 anos de SST, né? Aí, para marcar esses 80 anos, nós estamos fazendo uma atividade que procura conectar essas coisas da área de saúde e segurança do trabalhador, né, com as coisas para frente, aí, com isso que provavelmente a Nano deve colocar, né? Então, digamos que é um evento que marca essas duas coisas, né? Aquilo que foi as ações aí do passado nessa área, né? E aquilo que coloca uma reflexão para frente, né? Que deve causar impacto também nessa área de saúde e segurança do trabalhador, né? Essa questão de que quem é que está no universo da produção vai sentir os primeiros impactos, né? Isso nós já vimos em história passada, né? E com a Nano provavelmente deva ocorrer outra vez, né? Hoje quem está sofrendo de maneira geral ou prioritariamente, principalmente aqui no Brasil, quem está sofrendo esse contato direto é quem está no laboratório na universidade, aqui no Brasil, né? E a experiência que nós tivemos em uma reunião, estava a Arline, né? A Arline que foi convidada para fazer a palestra, numa reunião da Unesp. E a Unesp tem várias sedes no estado de São Paulo, né? Tem 38 sedes, sei lá, bastante. E nessa reunião era uma reunião da Unesp para a Unesp falar para a própria Unesp o que ela estava fazendo de nanotecnologia. E a Arline foi convidada para fazer a palestra sobre nanotecnologia e a questão de saúde e segurança no trabalho. Então ela fez a palestra lá e aí eis que o povo que estava lá fizeram uma série de perguntas que denotavam que eles não tinham nenhuma proximidade com esse tema. Então, essa realidade que o Paulo está falando, se na universidade, que está na fronteira do conhecimento, tem esse tipo de desconhecimento, imagina no setor metalúrgico. Ainda que o setor metalúrgico tenha, né, do ponto de vista de competitividade, né, ele esteja na fronteira da competição. Existe uma série de imperativos, né, com relação à competitividade no mundo, né, imperativos inclusive de Estado, né, com relação à inovação, com relação à competitividade. Então jogam pesado empresas e estados, grandes multinacionais jogam pesado nisso. A gente já viu isso em outros setores, setor químico, farmácia, está vendo em outros setores. E para nós, né, despertou interesse porque o setor metalúrgico está nessa competitividade, está inserido, né, e as empresas estão jogando pesado. Por quê? Porque hoje, para você se manter competitivo, você precisa inovar. A questão da tecnologia ela é importante hoje na competitividade, a gente não pode desconhecer isso. E a tecnologia, ela em si, ela é neutra, depende do uso que se faz dela. E a gente justamente está tentando discutir isso. Bom, se ela é neutra, por que a gente não pode entender quais são os impactos dessa nova tecnologia, né, da nanotecnologia, na saúde dos trabalhadores e no consumidor, né? A gente quer discutir isso. Por que essa caixa preta, né? Por que essa dificuldade das pessoas, sociedade civil, né, e dos trabalhadores saberem, né, afinal, o que eles estão manipulando, o que eles estão fazendo? Porque a gente sabe que as empresas evitam falar, né,
sobre isso, né? Então, eu acho que o sindicato está de parabéns, Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, né, que é uma das maiores categorias do Brasil, né, tem mais de 200 mil trabalhadores, está de parabéns porque ela está levando isso adiante, né? Ela está começando dentro do Departamento de Saúde e Segurança, né? Está levando essa questão, né, que está na fronteira aí como eu tinha falado, da fronteira da inovação. É claro que a gente está iniciando esse processo é longo, né? E a gente está iniciando como deve iniciar, né? Fazendo a prospecção, sabendo afinal onde estão as empresas, o que elas estão manipulando e ouvindo, né, os trabalhadores, né? Até porque muitos deles, como o Paulo falou, muitos deles não conhecem, né? Principalmente aqueles que estão na universidade. Se eles não conhecem, imagina os trabalhadores metalúrgicos. Quando a gente esteve lá e viu aquele panorama, né? Falando, mas é exatamente isso, né? Quem está na universidade, está na fronteira e está mexendo com isso e não tem noções básicas do que fazer com uma coisa dessa, né? Como que atitudes tomar para que não possa fazer a coisa de tal forma que acabe contaminado, etc., né? É meio brabo, né? Meio brabo. Mas eu diria que talvez vocês possam também fazer, não sei se vocês tiveram já contato com a universidade, mas as universidades, desse ponto de vista de saúde e segurança no trabalho, não são nada exemplares. Nada exemplares. Então, Paulo, deixa eu só fazer uma colocação. A gente percebe a dificuldade muito grande de você lidar com a área de segurança e saúde, de modo geral, isso dentro da empresa, no governo, em qualquer ambiente, né? E a gente tem aí histórias, até não tão antigas, coisas até recentes, exemplos aí de outros produtos que foram muito empregados na própria indústria, inclusive na metalurgia, por exemplo, a questão do amianto, né, que foi usado em freios, o mercúrio em medidores, o chumbo nas baterias, que são atividades que pertencem aí à metalurgia, do modo geral. Sim. E muito se lutou, muito se fez, mas se vitimou muitas e muitas pessoas nessas questões. O próprio benzeno, né, usado nas siderurgias, nas macharias das fundições. Então a gente tem aí exemplos aí que a gente conviveu com esses materiais. Inclusive até, eu estou lembrando aqui de EPIs que a gente usava na fundição, que eram feitos de amianto. Também. Então você usava luvas, aventais de amianto, quer dizer, uma coisa. E as caixas d'água, que até hoje existe, outros mais. Não vou entrar nessa polêmica aí do amianto e outros produtos. Mas a gente vê a nanotecnologia como uma grande incógnita, né? Quanto ela pode ser útil para a ciência, para a tecnologia, quanto benefício ela pode trazer para a própria humanidade, mas quanto que ela pode prejudicar o meio ambiente e os próprios trabalhadores, na questão das doenças aí. Então a gente pretende ouvir muito os trabalhadores, pesquisar bastante, buscar, que nem você citou aí a questão da contribuição das universidades. A gente teve já alguns apoios, mas muito ainda simples, né, assim, acanhados, de algumas instituições como a própria Hospital das Clínicas aqui no passado, na questão de doenças, né, ocupacionais. Mas a gente sente que isso ainda é meio tímido. A gente precisaria tentar ainda trazer mais aliados, sabe, trabalhar melhor essa coisa aí, para a gente conseguir chegar aí num denominador comum. Uhum. Não é isso. Agora, eu acho que você tem também bastante experiência com CIPAs, né? Sim, bastante. E aí você veja que também foi um fato importante, que nós já fizemos programa aqui sobre isto, que foi a inclusão no contrato coletivo, né, da Federação dos Químicos, dos Trabalhadores da Indústria Química do Estado de São Paulo, né? Uma cláusula de informação, direito à informação, né? E aí a referência é a CIPA, né? Quem deve ser informado é lá a CIPA sobre esse tema. É verdade. O único problema é que ainda, pelo menos no setor metalúrgico, a nanotecnologia ainda é um mistério. Esse é o problema. Nós não temos como levar a informação porque a gente não consegue qualificar, a gente não consegue quantificar, a gente não consegue determinar ainda onde está a nanotecnologia para a gente aplicar a informação ao trabalhador. Esse é o problema. Como o Altair disse, é uma caixa preta. A gente não tem acesso ainda para levar para os trabalhadores. Mas eu acho que esse passo que nós estamos dando, de fazer essa reunião, de fazer essa discussão com o povo que aparecer lá,
fazer esse questionário vai colocar alerta nesse pessoal. Mas talvez, Paulo, esse trabalho, talvez ele não para só aqui. Porque, por exemplo, sim. quando a gente discutindo essa situação em relação à nano e a falta de conhecimento, inclusive das universidades, e aí você lembra outra questão que é, na área de saúde e segurança, existe um abismo muito grande também nessa questão, por parte inclusive das universidades e escolas. E a gente aí nesse ponto de vista é o que a gente tem trabalhado todo o tempo, porque a gente sabe que o tema saúde e segurança, ele é um tema que ainda carece de um investimento muito grande. Por exemplo, se a gente pegar as universidades, as escolas de engenharia, por exemplo, ela teria que estar preparando um engenheiro, e o engenheiro precisaria estar ali consciente de que quando ele trabalhasse qualquer projeto, esse projeto dele teria que estar levando em consideração que alguém vai estar ali trabalhando naquela situação. E se alguém vai estar ali trabalhando, ele carece de ter o conhecimento dos perigos e dos riscos que estão ali embutidos. Eu acho que isso é uma questão institucional mesmo, quer dizer, as faculdades, as escolas, né? O próprio governo em si, né? Hoje, por exemplo, o Ministério soltou, o governo soltou, né, uma política que eles chamam de Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador. É importante essa política, mas ela não vai funcionar se isso não for institucionalizado. Se cada instituição, né, dentro dessa sociedade não assimilar e fazer o seu papel. Então, por exemplo, os ministérios que hoje eles acabam fazendo uma ação. Por exemplo, o Ministério do Trabalho tem uma ação sobre saúde e segurança diferente da Previdência, por exemplo. Então, as coisas têm que ser integradas de uma tal maneira que a gente possa levar em conta que a vida está em primeiro lugar. E a sociedade que nós vivemos, ela deve privilegiar a questão do ser humano e não a questão econômica. Então, mas é uma questão de educação. E aí ela tem que passar pelas escolas realmente, tem que passar pelas universidades. Inclusive, por exemplo, uma faculdade de medicina que prepara um médico que depois vai ser um médico do trabalho, por exemplo. Esse médico do trabalho, se ele não tiver uma consciência e saber qual é realmente a função dele, para que realmente ele foi preparado, para que ele foi formado, não tiver essa consciência, ele vai ali para o local de trabalho e vai ficar fazendo a política, por exemplo, do defensor do patrão e da pessoa que fica justificando, né, o ambiente de trabalho de uma maneira como forma de proteger a empresa e não realmente de solucionar os problemas e evitar que o trabalhador acabe se adoecendo, acabe se acidentando. Então, todos nós temos responsabilidade. Se cada um fizer a sua parte nessa questão, a gente começa a entender as outras, que é essa questão. Se fosse culturalmente, né, embutido, já tivesse culturalmente embutido na cabeça da sociedade, isso institucionalizado de tal maneira que quando fosse o momento de discutir a nano, não seria discutido simplesmente do vazio, quer dizer, a primeira coisa que viria na cabeça das pessoas é qual o impacto que isso vai ter naquele que primeiro vai se relacionar com ela. Porque depois do trabalhador, aí vem lá o usuário, vem, né, o comerciante, vem tudo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o sentido de que esse é um passo importante, né? Primeiro é isso, é que você vai trabalhar de forma coletiva, né? Vai estar lá coletivamente as pessoas, muitas delas das CIPAs, de técnico da coisa do trabalho, e vão ouvir, vão ver o nosso DVD, né? Enfim, vão ter uma série de informações lá. E vão responder a esse questionário. Tá? Isso daqui a gente vai tabular, vai trabalhar ele e vai dar uma base para que a gente possa ter uma dimensão de o quanto está
a nanotecnologia sendo observada por esse conjunto, né, que lá esteve. Com isso, eu acho que a gente tem elementos, vai ter elementos para ver quais são os próximos passos que a gente poderia dar coletivamente também, para que essas pessoas pudessem estar melhor informadas. Eu acho que a questão aqui importante, ela dá uma ênfase, né? O que a gente pretende com o questionário, né? Esse questionário é aquilo que a gente tinha falado de prospecção, né? A gente tem uma charge que introduz um pouco o tema para os trabalhadores, e o questionário, né, a charge está aqui, né? Foi feita por um chargista que trabalha no movimento sindical, Baraldi, e foi muito bem feito, aliás, não dá para ver no Zoom, né? Mas enfim, depois a gente vai disponibilizar no site. Mas eu estava falando do questionário. Então, vendo essa charge, o trabalhador ele vai conseguir, através do questionário, responder algumas indagações que a gente está levantando, né? Que é, na verdade, se ele tem noção ou se ele sabe dessa questão de nanotecnologia. Primeiro, uma introdução, os palestrantes vão dar essa... A gente vai falar mais sobre o seminário, mas o questionário vai tentar, então, mostrar para a gente, né, dar um feedback para nós, se esse trabalhador ele está lidando ou ele tem notícia dessa nanotecnologia, introdução de nanotecnologia na empresa ou empresas que ele já trabalhou. Então esse questionário, quando a gente construiu, a gente tinha uma expectativa com relação a ele, e agora, na medida que os trabalhadores responderem, nós vamos tabular e vamos ter aí o primeiro passo, né? Eu acho que aí a gente começa a dar o primeiro passo para levantar, afinal, o que é nanotecnologia no setor metalúrgico em São Paulo. Como as pessoas falaram aqui na mesa, todos falaram um pouco disso, a agenda da saúde e segurança ela se renova quase que diariamente. E agora a nanotecnologia está sofisticando mais ainda, né? Por quê? Porque a gente está lidando literalmente com uma coisa que a gente não enxerga, né? E aí fica muito mais complexo, porque os trabalhadores, na verdade, eles enfrentam parte do Estado estabelecido e parte completamente as empresas. O que se faz com aquilo que a gente enxerga e aquilo que não enxerga dentro da empresa é muito complicado. As empresas manipulam, né? Elas tendem a manipular, mesmo as que dizem que não manipulam, a questão de saúde e segurança, a questão das EPIs, né? Quando elas não manipulam, elas dizem indiretamente para os trabalhadores o seguinte: olha, a EPI é importante usar, mas se você não atingir a meta de produtividade, você não vai levar o PLR. Então fique na sua consciência o que você faz. Então ela diz: não, eu nunca fiz nada para desestimular o uso da EPI. Tanto que ela põe cláusula lá, tem que usar EPI. Agora, se você não produzir, você não leva a sua gratificação de PLR. Então o negócio vai ficando sofisticado e às vezes o trabalhador fica encurralado, ele não tem jeito. E daí, quando ele não usa EPI, ele sai fora, ele é desligado lá da PLR, ou ele, enfim, comete um acidente, né? Ele acaba tendo um acidente grave, às vezes até, e aí a empresa diz: olha, ele não usou EPI, está aqui o EPI, ele não quis usar, né? E aí os técnicos aqui podem falar com mais precisamente sobre isso, mas a nanotecnologia a gente entra nesse campo, né? Muito mais sofisticado, que aí até as EPIs, né, são questionadas, né? A eficiência do equipamento de proteção com relação... Só fazer uma colocação rápida em cima do que você... do IPI, exatamente. Então, a gente tem um trabalho, já que a gente já faz há algum tempo aí, que... Na verdade, assim, a gente jamais, nunca será contra um equipamento de proteção individual. Lógico. Você não vai ter um médico operando, fazendo uma cirurgia lá, se ele não tiver aqueles EPIs que ele precisa ali. Você não vai conseguir ter um forneiro na boca do forno se ele não tiver com algum equipamento ali adicional. Só que, assim, a grande maioria das empresas, elas acabam oferecendo quando oferecem. Que eu quero até colocar esse oferece entre aspas, porque muitas vezes o trabalhador também ele se vê impedido ou não fornece o EPI para ele acaba tendo até de comprar o EPI. E na grande parte desses EPIs são fornecidos assim com uma qualidade que se deixa a desejar. Não há uma preocupação com as condições físicas das pessoas, né? Em detrimento, inclusive, de um esquecimento
da proteção coletiva, que é muito mais importante. Claro. Então o pessoal fornece lá uma luvinha, que muitas vezes ela nem serve para aquele produto químico, por exemplo, que ele está em contato, está exposto, do que ela pensar em fazer uma exaustão localizada, né, filtrar aquele ar tirado do ambiente, então uma série de coisas. Então a gente sempre teve, a gente inclusive já há muitos anos, eu não sei aqui nesse momento precisar exatamente a data, mas fazem já aí mais de 10 anos, que a gente implantou uma convenção coletiva de galvânicas, porque é um ramo na metalurgia que só trabalha com produto químico. E a gente desenvolveu, né, junto com o patronato, o Ministério do Trabalho, pela delegacia, antiga delegacia de São Paulo aqui de trabalho, teve presente. E a gente conseguiu um acordo assim espetacular, que foi realmente a gente aprimorar algumas coisas que não tinha nas normas regulamentadoras em questão aos produtos químicos, armazenamento, rotulagem, coisas assim, nesse nível. Da mesma forma, a gente partiu já assim de uma forma pioneira também, com um trabalho que começou tímido, tripartite também, na questão de proteção de máquinas, que ele acabou ao longo de praticamente 15 anos, ele colaborou bastante nessa atual NR12, que tem aí hoje, que hoje ela tem uma visão totalmente abrangente, né, se fala totalmente da tecnologia, sofisticados aparelhos de proteção, válvulas, né, e toda uma eletrônica sendo usada, uma robótica. Mas lá na ponta da linha, quando a gente começou isso dentro do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, a gente começou falando da proteção simples, daquela proteção mecânica, um obstáculo físico que a gente colocava para o trabalhador não ter acesso à zona de perigo, para evitar que ele fosse mutilado. E a coisa foi se evoluindo, e não parou por aí, está se evoluindo até hoje. E a gente acredita que com a nanotecnologia vai ser a mesma coisa, vai chegar um dia que a gente vai ter muita informação e vai poder estar atuando realmente na proteção do trabalho. Então, mas é nesse caminho que a gente tem que ir. Agora, nós temos que fazer com que, por um lado, nós, né, tanto nós aqui desse grupo da Fundacentro, como vocês, dirigentes e membros aí da área de saúde e segurança, produzam esses dados, né? Claro. Como aí entra a questão da CIPA, muito importante, né? Porque nós não estamos dentro da fábrica, né? Quem está são os trabalhadores e mais importante a CIPA, né? Então esses elementos serem os nossos pesquisadores no local de trabalho. Perfeito. Para ir identificando com essa massa de informação que a gente pode colocar para eles irem tendo elementos para que provavelmente vai acontecer, continuar acontecendo isso que o Altair se referenciou, né? Quer dizer, as empresas não estão aí para de cara abrir essas coisas, né? Elas vão abrindo, vão informando de acordo com a pressão que os sindicatos vão fazendo para obter as informações. E aí coloca no contrato coletivo anual, né? Então aí passa a informar tal. Mas é nesse sentido, quer dizer, eu acho que a gente está fazendo um evento importante também desse aspecto, né? Que dizer para esse povo, olha, nós podemos dar um suporte a vocês, né, de informações sobre nanotecnologia, de tal forma que vocês se sintam mais aptos, né, com uma base mínima de informações para ficar atento, né, ter uma possibilidade de identificar alguma coisa meio diferente, né? Pô, mas por que está assim, né? Não era assim, né? Agora passou a ser assim, né? Deve ter algum bochicho aí atrás, alguma coisa aí que possa explicar isso daí, né? E aí essa coisa com a CIPA é bastante importante, né? Agora podia ver aí o que nós vamos ter lá nesse dia 28, dia 26, aliás. O que é que vamos ter aí no dia 26? Então, como o evento ele mescla também os 80 anos do sindicato, e nisso a gente colocou as ações de saúde e segurança do sindicato, a gente vai ter parte que fala sobre nossa história, como o vídeo Máquina Risco Zero, que foi de um programa muito importante para a proteção de máquina hoje. A gente também tem um outro filme também que é uma relíquia, né, dona? Que é bastante antigo. O Gambiarra, A Vida por um Fio. Esse eu não conheço. Vai conhecer então. E depois a gente tem o assunto principal, que é a nanotecnologia.
Aham. Que aí nós teremos você, Paulo, lá. Teremos a Arline e teremos também O o Dooley. Richard Dooley. Richard Dooley, é. E o filme, né? E o filme nosso, que é a nanotecnologia para os Isso. trabalhadores, né? Isso. E nisso virão então as informações que os trabalhadores esperam, virão as informações de coisas que os trabalhadores nunca ouviram falar. Talvez eles já saibam, talvez eles já vejam, agora eles associem. Que seja seja tenha o que coisa por aí. realmente é. Exatamente. Então a gente espera isso, que nessa sexta-feira que virá aí, dia 26, que com todas as informações que eles tenham, com todas as informações que eles possam nos passar aqui, ó, através desse questionário, a gente pode ter uma ação mais direcionada Aham. para protegê-los futuramente. Aham. Eu acho que enfim, a Arline vai fazer uma apresentação colocando os elementos básicos disso, como é que essa coisa das nanopartículas funciona, por que esse troço é importante, como é que aspecto nós temos que estar atento nisso, né? Porque não é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de nano, não é a mesma coisa que micro, não é? Então você tem o mesmo elemento químico em micro, eles têm umas características, em nano tem outras, não é? E em geral as empresas estão a fim de colocar nano por causa dessas outras, não é? Características. Quer dizer, usar essas outras características dentro do processo industrial, não é? Usá-las de forma incremental, né? Quer dizer, fazer o mesmo produto, mas de uma outra forma, utilizando nanotecnologia, porque essa forma incremental vai tornar o produto, primeiro, deve tornar ele mais barato, os custos mais baratos para a empresa, deve aumentar a produtividade, deve fazer um produto melhor. E segundo, pode ter, né? Isso nós temos tentado investigar, que é a possibilidade de ter a nanotecnologia do ponto de vista revolucionário. Ou seja, você, com o advento da nano, você encerrar um tipo de empresa e abrir outro tipo de empresa. Um exemplo que a gente pode dar, que já está acontecendo na Alemanha, é que carro alemão não tem mais limpador de para-brisa, né? Tem a nanopelícula no vidro, de tal forma que nada adere lá, nenhum tipo de partícula, nem água, nada adere. Pô, se nada adere, não tem o que limpar, né? E aí a indústria fazia lá um motorzinho e fazia lá o limpador de para-brisa, para esse tipo de coisa ela não vai viver mais, né? Perfeito. Então vai ter a indústria de nanofilme, mas não vai ter mais a de limpador de para-brisa, né? Então, isso provavelmente nós poderemos ter em outras áreas. Temos que pensar o que é possível de ter isso nesse ramo metalúrgico, não é? Digamos que você tem já, a gente já sabe que existem projetos, não é? De aviões que não são mais, não tem nada de metal. Perfeito. Polímeros, não é? Que mesclado com nanotubo de carbono, cuja resistência é superior a metal. E para caso de avião, uma coisa de suma importância é o peso, né? Muito mais leve. Flexibilidade. Perfeito. Então, todo esse ramo metalúrgico aí destinado à aeronáutica provavelmente vai ter um futuro ainda. Isso não é amanhã, né? Depois da manhã, mas é previsível que metalúrgica voltada à aeronáutica deve entrar numa coisa de descenso, né? Agora, isso que tu está falando, ele é interessante porque alguns aí vão dizer que a gente está na fronteira da terceira revolução industrial, né? E toda revolução industrial tem isso, né? Tem esse salto, né? Essa ruptura, mas também uma série de dúvidas, né? Que pairam sobre o que vai acontecer, principalmente com toda essa dinâmica aí de mercado e dos trabalhadores, né? Então essas questões eu acho que são importantes, né? Voltam para a agenda, voltam para o debate e renovam as nossas preocupações. Preocupações essas que são preocupações da sociedade, públicas, né? Financiamento, grande parte da inovação ela é bancada por recursos públicos, portanto da sociedade, que merecem, na verdade, essa sociedade que financia merece um retorno,
né, da informação, merece, na verdade, discutir a regulação, aquilo que o Luizinho tinha falado no início, né? Afinal, como vai ser implementado essa indústria, esse segmento. Então, nós merecemos, enquanto financiadores, né, participar da regulação, participar do processo. E acho que é um processo de decisão. Quem é que vai ficar proprietário disso? Exatamente. Não é? Você faz essas coisas todas com recurso público e alguém decide que vai ser a empresa A que vai ficar o proprietário disso. Não é? Então isso é que é uma das coisas que, no caso, na minha exposição lá, eu ia apresentar, é isso, o quanto, né, tem sido feito, o que é feito sobre nanotecnologia com recurso público, não é? E qual é a possibilidade que houve até hoje de que isso tenha sido debatido com a sociedade, ou tenha sido debatido com os trabalhadores, né? Então são recursos nossos que terceiros estão decidindo que deve ser para isso e para o outro, e nós, não é? Então é apresentar também esse tipo de dados, né, que em geral não são apresentados. Por exemplo, agora há pouco tempo, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Eu fiquei sabendo depois que o negócio já está na terraplanagem, né? Já estão fazendo a terraplanagem. Quer dizer, vão implantar um acelerador de partículas aí em Campinas, né, de terceira geração, que custa tão somente 650 milhões de reais. 650 milhões de reais. Com dinheiro de quem? Dinheiro público. Perfeito? Alguém aqui sabia, viu alguma discussão de que, olha, tem um projeto aí para fazer um acelerador com 650, vamos discutir isso aí. É isso que a gente está falando, de discutir inclusive a prioridade, né? Se investimentos nessa monta são prioritários nesse momento. Eu, para ver como é que essas coisas afetam a sociedade de maneira geral, né? Eu fui ontem, teve um debate lá na Câmara Municipal, dentro dessa campanha aí pro Brasil livre de veneno, né? Livre de agrotóxico e tal. E uma das expositoras foi a professora Silvia, que foi muito tempo pediatra lá na Unicamp, na Faculdade de Medicina, e agora está naquele hospital Boldrini lá em Campinas, não é? Que é um hospital referência criança, tal, papapá. E ela apresentou, a palestra dela foi sobre os impactos desse tipo de produtos, né? De agrotóxicos, enfim, essa cadeia de químicos, produtos químicos sobre as crianças. Quer dizer, o que ela apresenta lá, cara, é uma barbaridade, né? Quer dizer, ela demonstra que a curva de geração de câncer é ascendente por contaminação através desses produtos nas crianças. E a contaminação não é só pelo que come, mas também no local que reside. Nesses produtos que é colocado aí, que leva o nome de Protect, né? Você coloca na tomada e aquilo é um dos que mais contamina, mas no entanto tem lá Johnson & Johnson, e chama Protect, tem lá uma criança bonita, coisa. Então ela apresenta essas coisas que depois da apresentação da mulher, falou, pô, como é que essas coisas estão aí? Perfeito? Estão aí para o público consumir isso, estão aí E qual aquilo que é igual com a gente? Que não há recurso para fazer pesquisa sobre os impactos disso, cara. A gente está mexendo com algo que tem um volume, né, que move muito dinheiro. E aí a gente é perigoso, né? Quando a gente levanta essas questões, incrível, cara. A gente fica na vitrine, né? Então ela demonstra lá que a curva de câncer, cara, é 20% na faixa de 1 a 5 anos. Por causa desses produtos aí, a incidência de câncer, cara. Mas é no consumidor ou no consumidor? Ali na região que é onde produz? Não. É do ponto de vista do consumo. Ela consegue estabelecer a relação causal.
É isso daí. Então, aí ela disse, isso é difícil de identificar, porque você vai chama a mãe, né? Não, a gente não tem problema nenhum. Não. A senhora dedetizou. Ah, sim, dedetizamos a casa e tal. Ah, bom, a senhora usa esse produto aqui, um produto assim, põe na tomada. Ah, usa sim, mas isso está lá, é da Johnson, seguro. Seguro, diz ela. Seguro, não tem nada de seguro, né? Pelo contrário, um troço que afeta e muito. E, pô, todos esses produtos aí. Antes, uma menina lá da Fiocruz tinha feito a exposição sobre os agrotóxicos, né? Pô, então, o que tem de coisa aí? Uma das coisas que ela coloca, quer dizer, medicamento, a Anvisa faz revisão dos princípios de 5 em 5 anos, porque a ciência vai avançando, você tem outros testes para fazer para ver se aquilo lá tem algum impacto ou não tem, mas no agrotóxico não faz não. Nesse campo, não faz não. Como de nanotecnologia, a gente sempre chega atrasado. Então, quer dizer, você tem essa característica, né, de que recursos para produzir conhecimento sobre os impactos não tem. Na Nano, que eu vou falar lá agora, notícia do 10 dias passado aí, tem 30 milhões para as empresas. 30 milhões para as empresas produzirem processo, produto e tal. Quanto para impacto? Zero. Então, pô, o que é? É o recurso público apropriado dessa forma. O recurso de todos nós apropriado dessa forma. E aí a professora Silvia lá vai fazer uma pesquisa acompanhando 100 mil crianças, pesquisa de 18 anos. Né? Caráter epidemiológico, 18 anos. E com dinheiro de quem? Com dinheiro do McDonald's, cara. Porque não tem dinheiro para fazer. Então certo, o dinheiro público apropriado para. Então essas coisas, quer dizer, é uma informação básica que em geral não está aí, né? Não está sendo colocado. Você já viu isso em algum telejornal aí? Seja de que canal for, que hora for, não escuta, mas estão usando dinheiro público assim. Não é? E também tem, por outro lado, eu acho que esse é o debate que a gente faz com a comunidade científica, a concepção geral, hegemônica na comunidade científica, que a sociedade tem a obrigação de colocar cada vez mais recursos para se desenvolver a ciência e tecnologia, mas, em contrapartida, não tem nenhuma obrigação, não tem dado a ela nenhum. A comunidade científica não tem que se reportar à sociedade para discutir as prioridades, né? Para discutir aonde se coloca esses recursos e para apresentar os resultados daquilo que foi feito com os recursos públicos. E mesmo que não fosse feito com recurso público, mesmo que seja desenvolvido pesquisas financiadas pelo capital privado, ele deveria levar em conta a questão do ser humano. O que as consequências que vai ter com a vida. E assim também, nós temos algumas empresas, por exemplo, tem uma empresa em Santa Amaro, né, nosso setor, que trabalha com manômetro hospitalar. O manômetro mecânico usa o mercúrio. E o mercúrio, na verdade, esses manômetros mecânicos, ao ser manuseado ali o mercúrio, ele contamina uma parcela dos trabalhadores. Então a empresa tem lá uns 35 trabalhadores. Contaminados. Acho que vai. Uns 35 e tem ali mais ou menos uns 15 contaminados. Quer dizer, e já existe trabalho, tem uma pesquisadora da Fundacentro mesmo, diversos afastados, né? Diversos afastados. Comprometidos. Porque ela é uma fábrica de vai acumulando, né? Uma fábrica de contaminados. E existe um trabalho voltado para isso. Por exemplo, a doutora Cecília, né? Ela já vem fazendo uma pesquisa sobre isso, um trabalho, muitos anos, já tem denunciado,
Só que, por exemplo, você não consegue como resolver esse problema dessa empresa. Porque nós sabemos que existe, por exemplo, os manômetros digitais. Agora, os hospitais preferem comprar o mecânico e não compram o digital, porque acham que o digital é mais caro. E a empresa prefere fazer o mecânico e contaminar o público. Contaminar o trabalhador. Então é uma bola de neve. Agora, e isso é um tema que a gente chama realmente atenção. Quer dizer, por exemplo, quando eu falei da questão da política, dessa política nacional e da integração que a gente... Quer dizer, não basta só criar uma política. Essa política tem que ser desenvolvida, quer dizer, nos estados, nas prefeituras, nos estados, né, nos municípios, nos estados, a nível nacional, mas também tem na questão cobrar das instituições. E eu não tiro o movimento sindical disso, não. Quer dizer, acho que uma obrigação muito grande, e acho que deve ser cobrado da sociedade, né, e dos trabalhadores. Os trabalhadores devem cobrar das suas entidades sindicais ações voltadas para essa questão mesmo. Porque é inadmissível você ter um produto sendo desenvolvido, né, e esse produto está no mercado contaminando e matando. Esses dias nós discutamos sobre a questão lá da Uzi Minas, né, que ela doou terrenos lá para os trabalhadores fazerem casa, e que eu não quero imaginar que aquela doação foi de má fé, né? Mas supondo, baseado em algumas atitudes, inclusive da CSN, que a gente já conhece como movimento sindical, a gente conhece, pode até suspeitar que já foi doado para isso mesmo, quer dizer, para esconder aquela situação de contaminação que estava. E agora está lá, quer dizer, pessoas, crianças que, pelo que foi informado, foram contaminadas, pessoas que foram contaminadas. Agora, naquela briga de que tem que tirar ou não tem que tirar as pessoas dali, as pessoas construíram uma família, com muito gastaram esforço o seu patrimônio lá, né, para comprar uma casa própria. E aí tá, então a falta de responsabilidade nessa questão é muito grande. Mas é só com educação. Acho que a questão aí, por isso que inclusive a gente até agradece, né, porque a gente fala do mal, mas não fala do bem, né? E do bem a gente tem pessoas como, no caso, você, né, a Arline, que tem feito um trabalho, como essa doutora Cecília na área do mercúrio, né? Então a gente tem muitas pessoas aí atuando, realmente, na Fiocruz, né? Pessoas da Fiocruz, inclusive, há um tempo atrás, eles estavam num projeto de criar um observatório voltado à questão da saúde e segurança. O Diese vem trabalhando muito bem, o Diesat. Então a gente tem algumas pessoas... O diabo é que essas coisas que nós fazemos, né, esse conjunto aí que você relatou faz, no final das contas, o potencial que a gente tinha de realizar é muito maior disso que a gente consegue fazer. Por quê? Porque nós trabalhando na miséria. E não é para trabalhar na miséria porque o recurso é público. Quer dizer, o recurso público apropriado dessa forma é que não é possível ser aceito. Exatamente. E eu acho que aí o movimento sindical ele pode assumir um papel importante, né? Inclusive de interlocução na sociedade, né? Defendendo não só a questão dos metalúrgicos, mas defendendo um direito de toda a sociedade, né? Então, aí, essa representação sindical, né, ela é importante porque no Brasil hoje o movimento sindical pode, né, através desses conselhos tripartites e nas suas esferas do Brasil afora, disseminar essas questões, né, levar para fora do chão de fábrica essas questões, até como representante da sociedade. Nós estamos aqui num período muito curto, né, de democracia no Brasil. Então a gente precisa exercitar isso, né? E essas instituições, né, representativas como o movimento sindical, elas podem sim jogar um papel pesado e está jogando, né, está mostrando isso. Isso aqui é um evento aberto ao público, né? Ele é para os metalúrgicos, mas todo o público é bem-vindo. E na verdade para sensibilizar isso, né, que não é só o trabalhador, mas o consumidor também
né? O direito de etiquetagem, a questão do princípio da precaução, né? A gente defende não só para a categoria metalúrgica, mas para todos os trabalhadores, né? Em geral. Então eu acho que isso é importante. E essas pessoas que estão envolvidas, que vocês mencionaram, né? Na verdade, é claro que são muito poucas frente ao que está na mesa, né? Ao jogo, né, que está na mesa. Mas esse esforço ele é muito bem-vindo, né? Dessas entidades, dessas pessoas, né? Então, agora, uma das coisas que a gente acha importante também ressaltar é que a opinião pública ela tem também dado pouco valor a essa questão. Acho que a opinião pública tem responsabilidade, tem obrigação de cobrar mais, né, inclusive das marcas. Eu acho que você não pode aceitar, por exemplo, deixar de aceitar que uma empresa escravize, né, ou ponha um trabalho infantil ou um trabalho escravo, ou coisa assim, e aceitar que essa mesma empresa ela leve a óbito um pai de família, entendeu? Então, quer dizer, o trabalho infantil é proibido. Pô, mas o que vai fazer também aquela criança que ficou sem o pai? Entendeu? Então, a sociedade ela tem que ampliar um pouco mais essa visão e poder exigir mais, assim, quer dizer, cobrar da marca. Por exemplo, a Johnson & Johnson, estamos falando aqui, poxa, aceita que a Johnson & Johnson crie um produto que tem uma leva a empresa é, né, responsável, os produtos dela são bons. Então. Você pega a Bayer, até o slogan da Bayer que se é Bayer é bom. No setor metalúrgico nós temos, por exemplo, você pega a Siemens. A Siemens solta a propaganda, eu vi uns anos atrás na CBN, ela entrava com um som. A Siemens tem resposta para os problemas do mundo. Só que ela não fala que lá na Siemens ela contrata o trabalhador terceirizado, que precariza o trabalho, né, a mão de obra, e mata esse trabalhador terceirizado porque põe ele em uma atividade que ele não está preparado para fazer. E aí ele acaba morrendo. E há pouco tempo morreu um trabalhador dentro da Siemens aqui na Marginal, né, empurrando um carrinho que carregava portas de painéis, né, que era, não me lembro bem, dona, você lembra a quantidade do peso que era aquelas toneladas do carrinho? Se não me engano, era cerca de 1.200 quilos. 1.200 quilos. Aquilo tombou em cima do trabalhador e esmagou. Era um trabalhador terceirizado, não tinha a mínima experiência de fazer aquilo. Ou mesmo que tivesse uma única pessoa num piso, inclusive irregular, você empurrar carrinho. Então, como que uma empresa sai, ela solta um slogan, vendendo uma imagem para a sociedade, e se ela está buscando aquele espaço, é porque aquele espaço é importante para ela. E aí ela usa aquele espaço dizendo que tem. E a sociedade não vê isso. Então a gente teria que estar cobrando mais, a sociedade cobrando mais. Inclusive a gente tem falado de criar realmente alguma coisa que possa comover melhor e envolver melhor a sociedade nessas questões. Então, é isso que eu acho que o Altair se referenciou aí, quer dizer, o papel do movimento sindical para com a sociedade, né? Um aspecto é esse que você falou aí, quer dizer, aquelas informações que o sindicato tiver, que a coisa tiver... Socializar. Socializar mesmo. Certo? Dependendo de ser ou não. É isso. Então, como ressaltou o Altair aí, quer dizer, a atividade é uma atividade pública, né? Não é só para metalúrgico. Quem quiser ir lá, está aberto para ir lá. Exatamente. Então, eu acho que o movimento sindical teria a possibilidade de contribuir mais, né? Nesse sentido, quer dizer, as informações que ele tem, de tornar aquilo lá público, quer dizer, bom, sei lá, uma vez por semana ter lá uma sessão aberta ao público de quem vai lá falar sobre seja o aspecto for. Aqui nós já se referimos a vários aspectos, né? De estar lá, uma vez por semana, com a sociedade, com um trabalhador que estiver lá, desempregado, em frente, tem lá o negócio do, como é que chama? Centro de Solidariedade. Centro de Solidariedade, né? Tem lá em frente, tem lá o restaurante de um real lá, não é?
Agora não é mais R$1. Ah, não é mais. Eu não sei porquê. Bom, até para que um dia, né, quem sabe no futuro, não tão distante, a sociedade, ela quando veja o movimento sindical lá na Paulista ou qualquer outro lugar, ela não olha só pelo lado pejorativo, como o trânsito está terrível. O cara veio aqui atrapalhar o trânsito, outro né? lugar, Exatamente. Tá. Olha, até só para bem breve aí, a nossa intenção já nesse evento é abrir mesmo isso. Tanto é que tá isso, além dos convites que a gente está recebendo para os trabalhadores e os convidados, a gente deixou totalmente livre no site a própria inscrição. Tem lá a inscrição no site, né, que é o www.metalúrgicos, no plural.org.br. Está aberto a qualquer pessoa interessada de participar. Ótimo. Bom, Paulo, a gente queria então estar convidando, né, as pessoas que quiserem estar participando, para estar indo lá no dia 26, a partir das 14 horas, nós vamos estar começando esse trabalho. Então, todos estão convidados. E lembrar que essa data também, ela não foi por acaso. Como eu falei, esse trabalho ia pegar 3 pontos. E um dos pontos é de que essa semana, o dia 26, foi escolhido em alusão ao dia 28,